Olá, paz e bem para você. Hoje, domingo, dia 27 de outubro, mais um dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e também com uma oportunidade para vivermos um dia abençoado e feliz. Rezemos juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Ti nossa gratidão pelo dom da vida, pelo calor que cria a vida, pela luz que abre os nossos olhos. Abri, Senhor, os nossos lábios para bendizer o vosso santo nome, purificai a nossa mente e o nosso coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o nosso entendimento, então, inflamai a nossa vontade, para que possamos rezar digna, atenta e devotamente esta leitura orante da palavra. Amém. Celebramos o 30º domingo do tempo comum. Jesus hoje também pergunta a cada um de nós: o que queres que eu te faça? Como o cego do Evangelho, nós pedimos: Mestre, que eu veja, que o Espírito Santo abra os nossos olhos e o nosso coração para compreendermos a verdadeira missão de Jesus. O que diz o texto do Evangelho de hoje? Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que diz o texto bíblico? Procure identificar o contexto do relato, lugares, pessoas, perguntas. Qual tema perpassa a discussão dos personagens e quais são as palavras, gestos e atitudes do mendigo cego Bartimeu? E quais são as palavras, gestos de Jesus? Jericó, um verdadeiro oásis no deserto da Judéia. Jesus está subindo para Jerusalém acompanhado por seus discípulos e por uma grande multidão que deseja ouvi-lo e tocar nele na esperança de ser curada dos seus males. À beira do caminho estava um cego de nome Bartimeu. Estava à margem de tudo, da sociedade, inclusive de Deus, por causa da mentalidade da época. Por isso também se diz que ele estava à beira do caminho. Grita a Jesus com insistência porque ele tem um grande desejo de enxergar. O seu clamor, não obstante a multidão que comprimia Jesus e o cala-boca de alguns, foi ouvido. Nenhuma súplica do ser humano cai no vazio, pois Deus ouve o clamor do seu povo e conhece o seu sofrimento. Jesus manda chamá-lo e ele, debaixo, deixando o manto, foi e deu um salto até Jesus. O manto era símbolo do poder do homem, por isso se diz que tirou o manto para ir até Jesus. Sem humildade, não há possibilidade de receber o dom da visão. Perguntado pelo seu desejo, Bartimeu responde: que eu veja. Não há gesto, somente uma palavra declaratória de Jesus, assim como Deus no primeiro dia da criação, quando a luz foi feita. A fé é a iluminação que permite ver. Consequência da luz da fé é o seguimento de Jesus Cristo. Bartimeu é o modelo de oração. Mesmo quando certo número de pessoas pedia que se calasse, ele, Bartimeu, gritava mais forte ainda. Ele permanece confiante na sua oração suplicante. Bartimeu sabe que para receber o dom de Deus é preciso humildade, perseverança. Despojando-se do manto, ele confessa sua miséria,
pois ninguém pode dar a si próprio o que é pedido a Deus. Bartimeu é ainda modelo do discípulo. Ele confessa Jesus como Messias. Ele grita: Filho de Davi, tem compaixão de mim. De fato, Jesus é o filho de Davi, o Messias, cheio de compaixão. A súplica confiante e perseverante toca o coração de Cristo. Sabemos muito bem que diante do imenso amor de Jesus, nenhuma súplica cai no vazio. Mesmo em meio ao rumor de tantas pessoas, e não obstante tantas vozes, o Senhor nos escuta. Recuperada a visão, iluminado pela fé, ele segue Jesus pelo caminho, torna-se discípulo. Ele não se contenta em professar a fé no Messias e escutá-lo. Segue Jesus no caminho que o conduz à paixão. O que diz o texto? O que o texto diz a você hoje e qual palavra mais chamou a sua atenção durante a leitura? De que forma o Evangelho fortalece a sua caminhada de fé? Como você acolhe a palavra e ensinamento de Jesus em sua vida? E quais gestos Jesus o convida a viver? Nós, assim como Bartimeu, já ouvimos falar muito de Jesus, sabemos quem ele é. No entanto, não nos é possível usar a visão sensorial para ver Jesus. Quantos daqueles que estavam com o Senhor na estrada de Jericó, mesmo enxergando, não chegaram a vê-lo? Estavam tão focados em seus milagres que esqueceram de olhar para o Senhor. E assim nós também somos tentados a nos comportar. Não podemos vislumbrar os bens do céu com os olhos da terra. Dessa forma, ficamos à margem do que poderíamos ser. Deus nos concedeu com um desígnio, um propósito, com uma centelha do eterno. A artimanha do maligno é nos fixar no temporal, no físico, no efêmero, mendigando uma realização que apenas poderemos encontrar em Deus. Bartimeu, muito embora fosse cego, não estava acomodado nessa situação, tanto que, assim que soube que a razão daquela agitação que se aproximava era Jesus, não titubeou e pôs-se a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mesmo sendo repreendido por alguns para que se calasse, ele gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, então, para e ordena: chamai-o. No modelo de relacionamento interpessoal que a sociedade atual nos propõe, em que temos todos os direitos e quase nenhum dever, é fácil acharmos que o mundo deve nos compreender, aceitar e se condicionar ao que somos. Dessa forma, se algo precisa mudar, certamente não somos nós. Os outros estão errados, muitas vezes assim que nós pensamos. Eles não os compreendem, agem mal conosco e não sabem o que estamos passando. Mudamos de trabalho, alguns mudam de casamento, vizinhança, aparência, religião, mas não mudamos a nós mesmos, não nos submetemos a mudar nosso interior. A fim de superarmos nossa cegueira, precisamos nos desacomodar, sair da zona de conforto na qual somos o centro de nossa própria vida e convidar Jesus ao centro. Foi isso que o cego fez. Desconsiderou a sua limitação, as pessoas que o desencorajavam, a vergonha de uma exposição pública e clamou por Jesus. E assim nós também devemos proceder. Não nos deixemos paralisar e engessar. O Senhor Jesus está parado diante de nós, aguardando nosso convite, nosso chamado e clamor. O que o texto leva a dizer a Deus? Peçamos que o Espírito Santo transforme o nosso coração. Jesus, Mestre, disseste que a vida eterna consiste em conhecer a Ti e ao Pai. Derrama sobre nós a abundância do Espírito Santo, que Ele nos ilumine, guie e fortaleça no Teu seguimento, porque és o único caminho para o Pai. Faze-nos crescer no Teu amor, para que sejamos, como o apóstolo Paulo, testemunhas vivas do Teu Evangelho. Com Maria, Mãe, Mestre e Rainha dos Apóstolos, guardaremos Tua Palavra
meditando-a no coração. Jesus, Mestre, caminho, verdade e vida, tem piedade de nós. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qual o seu novo olhar a partir da palavra? Procure olhar o mundo e a vida com os olhos de Deus. Procure assumir uma nova visão no seu modo de pensar e agir conforme o projeto de Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Que volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. Abençoe-vos o Deus misericordioso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um domingo muito abençoado e feliz para você. Um forte abraço e fique na paz.